Olá e boas-vindas a mais esta análise visual. Hoje a gente vai explorar a arquitetura íntima do universo, indo muito além daquela realidade física e palpável que todo mundo conhece, para mergulhar de cabeça nas camadas ocultas do plano astral. Todo esse estudo detalhado é baseado no fascinante primeiro capítulo do livro Os Corpos e Suas Dimensões, de Eric A. Uzami. E olha, é um material que realmente prende atenção, porque ele une o rigor de uma investigação quase científica com conceitos espirituais super profundos e emocionantes. A ideia aqui não é falar de um misticismo vago, sabe? É literalmente decodificar uma física do invisível. Um reino que tem leis exatas, regras de densidade e interações eletromagnéticas que afetam a nossa vida a cada segundo. Para a gente dar o pontapé inicial nessa exploração profunda, pensem comigo numa questão essencial para entender o nosso verdadeiro ambiente, o que existe logo ali, exatamente além das fronteiras da realidade que a gente consegue medir. Quando os nossos instrumentos e microscópios mais potentes não captam mais absolutamente nada, será que a matéria simplesmente acaba num vazio silencioso? Ou será que ela transiciona para um estado totalmente novo e dinâmico? Bom, a nossa agenda de hoje para mapear tudo isso é super direta. Primeiro, além da matéria visível. Depois, a primeira dimensão cópia. Em seguida, imagens e escuridão magnética. Seguido por o universo maleável. No ponto 5, um novo mundo. E para fechar, a mente molda tudo. A gente vai fazer literalmente um zoom out, camada por camada. Parte 1, além da matéria visível, os 54 graus de densidade. Vamos lá. A grande regra que o autor apresenta logo de cara é que a matéria não acaba do nada. De acordo com o texto, a matéria física passa gradualmente por 54 graus de sutilização. E a gente não deve pensar nisso como lugares distantes no espaço, mas sim como estados diferentes de densidade vibrando no mesmíssimo ambiente. O plano astral começa exatamente no ponto em que essa 54ª fronteira física termina. É uma transição quase matemática, contínua. A matéria mais sutil do nosso mundo físico abre a porta de fininho para a matéria mais densa do vasto plano astral. Parte 2. A primeira dimensão cópia. Um reflexo perfeito. Olha que fascinante! A correlação entre esses mundos é de um rigor e uma simetria impressionantes. A regra de ouro estabelecida no material é que cada átomo físico possui uma cópia idêntica na primeira dimensão astral. Então, se algo existe no plano físico, seja uma pedra gigante, uma gota d'água, não importa, tem um duplo energético ocupando exatamente o mesmo espaço. E essa sobreposição acontece perfeitamente, sem nenhum atrito, por causa da imensidão do espaço entre os átomos. Parte 3. Imagens e escuridão magnética, perdendo âncora física. Agora as coisas começam a ficar mais abstratas. Acompanhando essa degradação da forma, a gente percebe um desvanecimento muito curioso. Uma árvore, por exemplo, existe de forma sólida na cama da física, e tem aquela cópia fiel na primeira dimensão astral, como a gente acabou de ver. Mas, quando a gente avança para a segunda dimensão, a matéria em si desaparece. O que fica flutuando lá é só uma imagem fantasmagórica sustentada pelo magnetismo daquela árvore física original. É literalmente um eco visual. E o contraste apresentado na obra é um choque de realidade. Enquanto a segunda dimensão ainda guarda essas memórias visuais, a terceira dimensão é descrita como um breu absoluto, escuridão total. Não tem luz, não tem imagens de árvores ou prédios, apenas campos magnéticos puros e invisíveis da matéria. Relatos na obra contam que quem passa por essa camada descreve uma escuridão densa, onde a navegação acontece apenas pela sensação estranha de esbarrar nessas forças magnéticas brutas. Parte 4. O universo maleável, matéria em transformação. Saindo dessa escuridão opressiva da terceira dimensão, a gente chega num território iluminado de forma própria e incrivelmente dinâmico. E a grande sacada aqui é a chamada matéria astral livre. Diferente de tudo que vimos até agora, a quarta dimensão está cheia dessa matéria livre, fluida, solta pelo espaço. Se a gente pegar o exemplo de uma cadeira física, o campo magnético que ela emite puxa essa matéria livre do astral como um ímã gigante, aglomerando tudo ali em volta até formar uma espécie de réplica provisória. E o segredo formidável dessa etapa é justamente essa maleabilidade. Como essa matéria flutuante não tem a rigidez dos átomos terrestres, ela é incrivelmente suscetível. Isso significa que ela sofre influência não só de ímãs ou da gravidade, mas principalmente das emoções e do controle mental. É exatamente aqui que a gente percebe que, nessas camadas invisíveis, o pensamento é uma ferramenta viva que esculpe a matéria ao redor. Parte 5. Um novo mundo, a quinta dimensão.
Subindo mais um degrau vibracional, a gente chega num ponto de libertação total. A quinta dimensão não é mais só um reflexo apagado da Terra. Tem um relato marcante na obra onde um mentor fala claramente: você está numa cidade do plano astral, você não está em nenhum ponto geográfico do planeta Terra. É a prova de que estamos falando de um cenário real, vivo e monumental, sustentado de forma totalmente independente das nossas cidades físicas. Para resumir o peso disso, essas características mostram uma dimensão soberana. Ela interpenetra a Terra sim, mas de forma autônoma. O magnetismo dos nossos objetos físicos já não alcança e nem deforma nada lá em cima. Por isso, ela consegue sustentar florestas vibrantes, lagos cristalinos e arquiteturas majestosas próprias. Até mesmo grandes bibliotecas e cidades da antiguidade que já viraram pó aqui na Terra podem continuar preservadas e ativas nessa densidade, funcionando como verdadeiros arquivos da humanidade. Parte 6. A mente molda tudo, o poder do pensamento. Toda essa construção nos leva à revelação mais transformadora desse estudo. Se a matéria lá é tão abundante e maleável, quem controla isso? A resposta é simples e poderosa. A mente molda tudo. O processo é direto. Passo 1, um pensamento ou desejo muito intenso. Passo 2, isso cria uma atração magnética instantânea daquela matéria astral livre que a gente mencionou. E passo 3, a materialização imediata dessa forma mental. Não precisa de guindaste nem obra demorada. A ideia abstrata ganha peso, forma e contornos reais numa fração de segundo. Trazendo essa mecânica invisível para a nossa vida prática, o autor deixa um alerta que é quase literal. Indivíduos com pensamentos negativos frequentes podem literalmente criar nuvens escuras ou criaturas horrendas à sua volta. Ter pensamentos pesados de forma persistente não é só algo que fica trancado e inofensivo na cabeça da gente. É um ato real de construção civil no astral. A gente atrai essa matéria livre o tempo todo e solidifica atmosferas densas no nosso próprio ambiente invisível. O que, inevitavelmente, nos traz ao grande desfecho dessa nossa análise e deixa uma responsabilidade enorme no ar. Se essa consciência operante está o tempo todo moldando ativamente essa arquitetura invisível a cada segundo, a reflexão que fica é: que tipo de universo as nossas próprias mentes estão construindo exatamente agora? A ciência do plano astral é, no fundo, um convite super emocionante para a gente deixar de ser arquiteto acidental e passar a ser o engenheiro consciente da nossa própria realidade. Muito obrigada pela companhia de todo mundo nessa reflexão transformadora e até o nosso próximo estudo detalhado.